Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o Teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos por todas as bênçãos, proteção, amparo que o Senhor tem dado sobre cada um de nós e nossas famílias. Te louvamos por esse novo dia. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra, que em nossos corações aumente a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías, capítulo 5, versículos 24 a 30, que diz assim: Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça, nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam o animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, este povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Estimado irmão e irmã, quando chove, algumas pessoas dizem: hoje não tem sol. Na verdade, o sol continua brilhando lá no céu. O que acontece é que as nuvens não deixam seus raios atingirem a terra. Assim também os pecados não deixam a luz do amor de Deus atingir o coração do ser humano. No texto de hoje de Isaías, Deus mostra o tamanho de sua indignação contra o seu povo, por tê-lo deixado de lado, adorado outros deuses e estarem pecando, quando diz: vocês desaparecerão. Mais ainda, ele diz como eles iriam desaparecer. O exército de Nabucodonosor iria invadir o país, destruiria tudo e levaria as pessoas como escravas para a Babilônia. E isso tudo aconteceu de fato. Por que tanta desgraça sobre o povo de Deus? O profeta responde: o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. A ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Deus é um Deus de amor. Ele ama tanto o ser humano que não negou entregar o seu único Filho Jesus Cristo à morte para nos dar vida e nos religar a Ele pela fé. Em Cristo, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, a condenação, mas nos dá o que Cristo conquistou para nós na cruz, o perdão dos pecados da vida e a salvação eterna. Em Cristo nós temos um Deus misericordioso, perdoador, gracioso, amoroso e que nos acolhe como seus filhos e filhas. Sem Cristo,
o ser humano receberá a justa condenação de Deus neste mundo e no inferno. Negar a Cristo como Senhor e Salvador é negar o amor de Deus e o próprio Deus. Negar a Cristo é trazer sobre si a ira e o castigo de Deus. E a mão de Deus é pesada quando castiga, como diz Hebreus 10, 29 e 31. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Estimado irmão e irmã, será que algum dia o ser humano vai se conscientizar que felicidade e salvação só existe na fé em Cristo como seu Senhor e Salvador? Será que um dia o ser humano vai reconhecer que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida e não há salvação senão na fé nele? Será que um dia o ser humano vai parar de brincar com Deus e levar a Deus, sua palavra, oração, igreja e vida cristã a sério? O povo de Deus do Antigo Testamento tirou Deus do sério e trouxe sobre si mesmo desgraça e condenação. Como Deus deve ter ficado triste, porque Ele ama o ser humano e quer cuidar dele, mas o ser humano insiste teimosamente em viver em pecados, longe de Deus, e trazendo desgraça e sofrimento sobre si mesmo. Lembrei das palavras de Jesus, palavras de tristeza, quando as portas da cidade de Jerusalém, cidade santa, que o rejeitaria e o mataria depois, disse assim em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Estimado irmão e irmã, o mundo evolui tanto cientificamente, mas o ser humano continua a mesma coisa. O ser humano ainda está tentando ser Deus e nunca vai conseguir. Um vírus vem para mostrar a fragilidade do ser humano e a necessidade que tem de confiar e amar a Deus. Muito interessante é que o profeta diz sobre Deus no texto: a sua mão continua levantada. Sim, levantada para castigar os que não confiam em Cristo, não entregam suas vidas a Cristo e não vivem como cristãos. A sua mão continua levantada, diz o profeta, para abençoar aquele que confia em Cristo como seu Senhor e Salvador, ama-o acima de todas as coisas, busca-o em primeiro lugar em sua vida, na leitura da Bíblia, na oração, no participar da igreja, e vive a sua fé neste mundo segundo a palavra de Deus. João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo, Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar pelo teu imenso amor por cada um de nós. Te louvamos por Jesus Cristo ter se disposto a vir ao mundo, sofrer pelos nossos pecados na cruz, morrer para nos dar vida e salvação.
que nós possamos reconhecer que precisamos de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja, que precisamos viver na fé em Cristo segundo a Tua santa palavra, e que possamos receber de Ti, ó Deus, bênçãos, proteção e amparo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.